Agora, gente, nós vamos falar de saúde. Você sabia que até o meio de setembro já foram quase 290 mil mortos no país devido a problemas relacionados a doenças cardiovasculares? E a média de óbitos por dia mostra que até o fim do ano serão mais de 110 mil vítimas pelo mesmo motivo no país. Mas é preciso ficar atento para que nenhum de nós seja mais uma vítima dessas doenças. E por isso, vamos conversar com o médico Dr. Marco Antônio Marques Félix, para que ele nos oriente melhor de como nos prevenir dos males ligados a doenças cardiovasculares. Bom dia, doutor Marco Antônio, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Muito bom dia, Moninha, bom dia a todos os espectadores. Uma alegria muito grande estar aqui e poder contribuir para que a gente possa tratar desse assunto de suma importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Verdade, alegria nossa, viu? Muito obrigada. Doutor Marco Antônio, o que é uma doença cardiovascular? Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a doença cardiovascular, ela abriga uma série de patologias, uma série de doenças que acometem e é a principal causa de morte no mundo, particularmente no Brasil. São doenças como infarto agudo do miocárdio, conhecido como infarto. As doenças cardiovasculares são dependentes de alterações da glicemia dos pacientes portadores de diabetes, que vai levar à obstrução de artérias, então, a aneurisma de aorta. Então, são uma série de patologias, mas, essencialmente, o infarto agudo do miocárdio a principal causa de morte no país. E dessas doenças que o senhor falou, quais são os fatores de risco? Nós sabemos que essas doenças, elas são multifatoriais. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que é uma doença que está relacionada com fator hereditário também. História familiar importante. Então, aquele paciente que já tem um pai, uma mãe, um tio, um irmão com doença cardiovascular, ele provavelmente também está mais predisposto a apresentar uma doença cardiovascular. Além de fatores como o tabagismo, a vida sedentária, a obesidade, o distúrbio do colesterol, a vida sedentária, essencialmente, e o estresse. É importante a gente dizer que estresse é uma reação absolutamente normal do ser humano. É quando o organismo se prepara para enfrentar situações de risco. O que é perigoso é quando há um aumento desse estresse. É o indivíduo que vive uma situação de tensão e que é uma situação que nós estamos enfrentando exatamente agora no mundo todo. Então, esses fatores é que contribuem para que haja uma sobrecarga maior do coração e, evidentemente, ele pode entrar em falência e vir à morte súbita. É interessante o senhor falar isso, porque esse estresse causado, e os homens são mais estressados muitas vezes que as mulheres. Pergunto para o senhor, os homens estão mais propensos ao infarto do que as mulheres? Sim, é interessante observar também que os homens, por terem uma situação de risco maior, por esses fatores de estresse, a mulher se cuida mais. A verdade é essa. A mulher, ela faz os exames preventivos, ela procura assistência médica com maior frequência, e nós, homens, somos mais relapsos nessa situação. O homem, pela condição de trabalho, ou mesmo por uma questão social, ele dificilmente procura o serviço médico para fazer uma prevenção. Portanto, eles são mais propensos a apresentarem esses eventos cardiovasculares. É interessante a gente observar que, nesse momento de pandemia, houve uma inversão dessa situação. Os pacientes que são portadores, que adquiriram o Covid-19, os homens têm uma chance de 4 vezes mais de vir a óbito e as mulheres 9 vezes mais. Então, isso é um risco que é muito mais acentuado nas mulheres. E
Nesse momento em que nós estamos vivendo, o mundo todo, há uma inversão dessa nossa situação, né? Nós vamos observar que, por ser uma doença nova, a própria ciência ela foi aprendendo aos poucos. Nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Haja vista que o serviço que era exercido, né, nos escritórios, algumas pessoas passaram a fazer isso em home office. Isso criou uma nova dinâmica, né? Era o indivíduo que saía para o trabalho, no entanto, agora ele fica em casa mais tempo, ele se dedica mais tempo ao trabalho, porque ele não tem aquele deslocamento necessário. Há também alterações que isso criou um conflito familiar, né? Isso numa determinada classe de pessoas. Outras, foi o contrário. Veio o isolamento social, veio o desemprego, a mulher deixou de trabalhar, o marido perdeu o emprego, e isso criou uma desarmonia muito grande, uma situação de estresse e, evidentemente, o maior risco de você ter esses eventos cardiovasculares. Doutor Marco Antônio, pessoas que têm sopro, arritmia cardíaca, não deveria praticar esportes ou, ao contrário, é indicado esporte para manutenção dessa doença, vamos dizer assim? O que nós observamos? Que recentemente, né, nos últimos 2 anos, após a pandemia, as pessoas deixaram de procurar o médico, o serviço de atenção básica, para fazer o seu exame preventivo, para avaliar como é que estão seus níveis de glicose, de colesterol, por medo exatamente da transmissão da doença. E isso repercutiu negativamente, porque muitas dessas pessoas poderiam ter procurado seu médico anteriormente, fazer esse controle, mas por essas questões todas, eles deixaram de fazê-lo. E isso, evidentemente, propicia a maior chance de ele vir a ter um evento cardiovascular importante. Os pacientes cardiopatas, principalmente, eles necessitam de ter um acompanhamento mais de perto. Porque nós sabemos, inclusive, que o coronavírus ele tem uma influência muito maior, ele tem um efeito negativo mais devastador nos pacientes cardiopatas. A gente percebe claramente que esses pacientes podem não só ter manifestações respiratórias, mas principalmente cardiovasculares. Paciente que já tem uma alteração do coração, como alteração de válvula, alteração do músculo cardíaco, quando infectados pelo Covid-19, eles têm uma chance muito maior de vir a óbito. Então, é essencial que o paciente que é hipertenso, que é diabético, que é portador de alguma dessas patologias cardíacas, faça sempre o seu acompanhamento junto ao seu médico, para que a gente possa evitar realmente que o número de óbitos venha a crescer no país. Verdade. Na pergunta anterior eu estava falando da manutenção do combate à doença e acabei de falar manutenção à doença. Então, doutor, vamos frisar isso aqui. Para praticar esporte, o ideal é que vá antes no profissional da saúde, saber se está tudo direitinho, para que ele fale o que você pode fazer, né? Sim. O que nós temos que entender é que o paciente cardiopata, o paciente que tem um problema de coração, o hipertenso, ele precisa de ter um cuidado mais frequente. Então, ele não pode sair e começar a fazer a sua atividade física sem o acompanhamento médico, que vai fazer os exames necessários, ver qual que é a capacidade funcional daquele paciente, para que isso não possa sobrecarregar o seu coração. Uhum. Como é que funciona isso? De uma maneira bem sintética, nós podemos dizer que o coração é uma máquina que trabalha e quem oferta o suporte nutricional de oxigênio são as artérias coronárias. E essas artérias coronárias, quando você tem um aumento do trabalho cardíaco, através de um exercício mais intenso, as coronárias muitas vezes não são capazes de suprir o músculo cardíaco com a quantidade necessária dos nutrientes, e aí então ele entra em falência, diminui a irrigação do músculo cardíaco, e aí advém o infarto, as arritmias cardíacas, que são muitas vezes fatais. Doutor,
Vamos falar de histórico familiar, né? Quem tem na família pessoas com doenças cardíacas, elas automaticamente terão essas doenças? Não. O que quer dizer é o seguinte: há uma incidência maior de afecções cardíacas em pacientes que têm uma história familiar, diferente de uma doença genética que vai sendo passada de pai para filho, etc, etc. Então, o que a gente tem que caracterizar é que, se você tem um familiar que é hipertenso ou que tem alguma patologia cardíaca, você terá uma chance maior, mas não necessariamente você vai ser, indiscutivelmente, vir apresentar aquela doença. Então, as doenças cardíacas, algumas, né, são mais raras e que têm um caráter genético, hereditário. A maioria não. A hipertensão é um exemplo disso. A história familiar é importante para que a gente possa considerar esses fatores como um fator de risco muito alto quando você tem uma história familiar de hipertensão. Doutor Marco Antônio, estou vendo o senhor aí cercado do Seamus Drake. E esses Sim. equipamentos, eles podem salvar vidas se as pessoas estiverem com eles disponíveis no local com acesso? Sim, isso é importante, é uma oportunidade da gente fazer aqui um esclarecimento. Primeiro, é dizer que a morte súbita, ela ocorre, na maioria das vezes, nas residências das pessoas, ocorre nas ruas, e quando você tem dois ritmos cardíacos, que são os mais frequentes, em torno de 90% desses ritmos cardíacos, eles são revertidos. Revertidos de que forma? Você pode aplicar um choque, que é feito através deste equipamento, que é o famoso desfibrilador externo automático, cuja sigla é DEA, e esse aparelho ele é capaz de identificar automaticamente qual é o ritmo cardíaco que o paciente se encontra e ele vai dizer se há necessidade ou não de se aplicar o choque. Então, é um equipamento extremamente útil, eu diria que ele é essencial e que nós deveríamos ter essa disponibilidade de equipamentos, maior facilidade de acesso à população. Diante do aparato cardiorrespiratório, nós temos aproximadamente 10 minutos para que as medidas de socorro sejam executadas. Hoje nós sabemos que se você chamar uma ambulância, se chamar o SAMU, dependendo de onde você se encontra, você não terá esse tempo. Então, com a conscientização da população, com a conscientização dos órgãos governamentais, se nós tivéssemos um equipamento dessa natureza disponível e uma população informada dessa possibilidade, com certeza nós teríamos uma chance muito maior de aplicar esse equipamento e salvar muitas vidas. É fundamental... Pode falar. Desculpe. Não, eu estou dizendo que é fundamental que as pessoas criem essa consciência de que é possível salvar vidas com um treinamento adequado, com a informação à população. Hoje, o leigo ele é capaz de fazer a massagem cardíaca, aplicar o DEA e ele, consequentemente, pode beneficiar e salvar uma vida. Quando a gente perde a cada minuto de parada cardiorrespiratória, a chance de sobreviver diminui em 10%. Então, se você tem disponível esse equipamento mais próximo de um evento dessa natureza, consequentemente, a chance de sobrevida aumenta muito, a chance de sequelas negativas diminui muito. Então, é importante que a população saiba que ela tem um direito, inclusive constitucional, de ter acesso ao aparelho de desfibrilação. Doutor Marco Antônio, esses equipamentos, eles são de fácil manuseio e eles são acessíveis financeiramente? Sim, são equipamentos que são de fácil manuseio. Eles têm apenas 2 botões, que é o liga e desliga, e as mensagens elas são feitas através de texto e de voz. Então, o indivíduo ele é orientado a todo instante. Aplique as pás, que são modelos que você aplica a pá no tórax do paciente, a semelhança do que nós temos aqui, e ele vai passo a passo informando. Afaste do paciente, realize
a massagem cardíaca pelo tempo determinado. E, se houver necessidade, ele vai dizer, aperte o botão de choque, então, de tratamento. Então, nesse momento, é disparado o choque que vai reverter aquela arritmia e trazer de volta o batimento cardíaco normal. Então, Joia demais. não há chance. Não, o paciente está inconsciente nesse momento, né? Então, não dá, ele não vai sentir dor. E não há risco algum dele aplicar o choque em quem não deveria ser feito isso. Então, muitas vezes a pessoa pode se sentir incapaz de aplicar o choque, de dar o choque em quem não deve. Isso não acontece, porque a determinação de aplicar ou não choque é feita pelo aparelho, que tem todo um sistema que é capaz de verificar aquela arritmia cardíaca. Então, são duas arritmias, basicamente: a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. É quando o coração ele perde a sua capacidade de contração por essa arritmia, né? Então ele só tremula. Consequentemente, ele não bombeia o sangue. Se ele não bombeia o sangue, não chega o sangue no cérebro e a primeira manifestação vai ser a perda da consciência, a perda da respiração. E isso é necessário que se faça a massagem cardíaca associada ao uso do DEA. E é um equipamento que hoje, o custo, né, para a população, de modo geral, é muito baixo, usando-se uma tecnologia, e se você me permite dizer, a Siemens Drake, né, é a empresa da qual nós pertencemos, foi pioneira na fabricação do desfibrilador externo automático em toda a América Latina, e isso favorece. É uma empresa mineira, está aqui em Belo Horizonte, né, então nós temos, assim, muito orgulho de dizer que nós pertencemos a uma indústria que salva vidas. Que bacana. Na pandemia, o senhor percebeu um aumento de casos de morte súbita? Sim, isso, os dados são estatísticos e demonstram claramente que infarto agudo do miocárdio, a embolia pulmonar, essas são as patologias que mais afetam. Tanto o paciente que foi infectado e que está no ambiente hospitalar, quanto aquele que teve alta e que desenvolve outras alterações. É importante a gente salientar que é uma doença nova. Nós, médicos, estamos aprendendo a conviver com essa doença. E hoje, não é só a manifestação respiratória, a pneumonia provocada pelo coronavírus. É uma doença inflamatória que atinge o endotélio, a membrana dos vasos, altera a coagulação e leva a um estado de hipercoagulabilidade, fazendo com que o paciente vá apresentar dor torácica, dispneia, que é a falta de ar. E é uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-Covid. Ela pode ocorrer não mais naquele momento em que o paciente está ainda com a doença, em torno de 14 dias, que é o período normal da doença. Muitas vezes, após 2, 3 semanas, ele apresenta uma falta de ar, ele apresenta uma dor no peito, e esse é o momento dele procurar o serviço de atenção médica. Maravilhoso, doutor Marco Antônio. Suas considerações finais. Eu gostaria de dizer à população que ela se mantenha atento a esses sinais. Nós estamos vivendo numa pandemia, nós não podemos nos esquecer disso. As medidas de prevenção são essenciais para que a gente possa conter a pandemia. Eu estou aqui falando com vocês sem máscaras, porque eu estou num ambiente isolado e isso me permite. Mas o uso obrigatório das máscaras é fator fundamental para que a gente possa controlar essa pandemia. A outra consideração é manter o afastamento. Nós estamos realmente numa nova situação. E nós já mudamos alguns hábitos, né? A gente percebe que, intuitivamente, nós não mais abraçamos as pessoas, damos os 3 beijinhos, à semelhança de nós mineiros, que costumamos fazê-lo dessa forma, é manter sempre essa situação. A higienização das mãos, o uso das máscaras, o afastamento, e que, com certeza, a gente vai vencer mais essa situação. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e colocar à disposição. A Siemens Drake está aqui também à disposição para prestar esses esclarecimentos que se fizerem necessários.
Amém. Doutor Marco Antônio, muito obrigada. Lembrando, o Instagram, @semosdrake, semos.drake. Semudo, Isso. MOS.drake, com K. Doutor Marco Antônio, muito obrigada. Deus abençoe o seu Muito, trabalho, viu? eu que agradeço. Um bom dia a todos.